Câmara aprova projeto que proíbe saidinha de presos em feriados e texto agora segue para a sanção ou veto do presidente Lula. Deputados também aprovaram o texto base do novo ensino médio e mudanças agora dependem do Senado Federal. Banco Central corta a taxa básica de juros para 10,75% ao ano, o menor nível desde 2022. Jair Bolsonaro completa 69 anos em situação jurídica e eleitoral complicadas, mas segue fortalecido entre seus seguidores e deve pressionar resultados de eleições. O Brasil News começa agora. Em primeira mão, o Brasil News anuncia para você, nosso querido telespectador aqui da Rede Brasil de televisão, a programação especial da Semana Santa com nosso querido colega, o padre Alessandro Campos. Na quinta-feira, às 8 horas da noite, vamos celebrar a tradicional missa de lava-pés. Na sexta-feira da Paixão, às 3 horas da tarde, missa de adoração da cruz. No sábado, às 8 horas da noite, a grande celebração de Aleluia. E, claro, na data mais importante para os cristãos, também às 8 da noite, nós vamos acompanhar no domingo a tradicional missa de Páscoa. Tudo isso ao vivo, direto de nossos estúdios, com o padre Alessandro Campos, o religioso que conquistou o Brasil. E vamos às notícias. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que acaba com as chamadas saidinhas de presos em feriados e datas comemorativas. Agora, o projeto vai ser encaminhado para a sanção do presidente Lula. A proposta de emenda constitucional que prevê o fim das saidinhas de presos do regime semiaberto em feriados e datas comemorativas foi aprovada nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados. A PEC já havia passado pela análise da Casa, mas voltou à votação em plenário porque sofreu modificações no Senado. A legislação atual, baseada na Lei de Execução Penal, existe desde 1984 e beneficia condenados no regime semiaberto. Estes presos podem deixar a prisão 5 vezes ao ano para visitar a família em feriados, estudar fora ou participar de atividades de ressocialização. Os deputados mantiveram a alteração feita no Senado que permite a saída temporária de presos para frequentar cursos profissionalizantes de ensino médio ou superior, exceto aos condenados de alta periculosidade. O deputado José Guimarães, do PT, que atua como líder do governo na Casa, decidiu não se manifestar e deixou a base livre para votar da maneira que quisesse. A proposta agora será encaminhada à sanção presidencial. Sobre a saidinha de presos, para o comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias, Lula tem 15 dias para decidir a quem ele agrada. Os aliados mais radicais que querem o veto total do projeto ou aqueles que querem apenas um veto parcial. O projeto original era mais rígido, ele diminuía muitas restrições. O que foi aprovado ontem, como você sabe, o preso que estiver fazendo o curso profissionalizante ou curso médio, ele pode deixar temporariamente a prisão. São as únicas exceções. O resto foi tudo restringido. Pois bem, agora o problema é o seguinte: o presidente Lula fez uma consulta para a Advocacia Geral da União e para vários órgãos do governo federal ligados ao tema da criminalização e de prisão, etc. Vai aguardar o retorno desses pareceres. Pois bem, o presidente Lula tem 15 dias para vetar ou não o projeto. Aí você tem duas alas assessorando o presidente. Tem os aliados que dizem o seguinte: presidente, não vete, porque não adianta nada, o senhor vai vetar, aí vai voltar para a Câmara, o veto vai cair do Congresso, então não adianta vetar e vai cair, ainda fica mais uma derrota para o senhor de tantos vetos que já foram derrubados e de vetos que poderão ser derrubados ainda no futuro. Aí tem a outra ala que diz o seguinte: bem, faz o seguinte, presidente, não vete totalmente, vete parcialmente para o senhor dar uma satisfação àqueles que são contra a decisão tomada
pela Câmara Federal. Pois bem, o problema todo aqui é o seguinte: o ministro Ricardo Lewandowski acabou de dizer agora há poucos instantes, questionado sobre a sua posição, ele ex-ministro do Supremo, ele disse que ainda não conhece o projeto. Ele sabe, pela informação da imprensa, mas que ele pretende ler o projeto, ler o que foi aprovado pela Câmara, para verificar se há algum aspecto de inconstitucionalidade no projeto aprovado pela Câmara. E só então ele vai se manifestar sobre a decisão da Câmara. O grande problema aqui é o seguinte: a segurança pública é hoje a principal reclamação da população brasileira. O governo está perdendo popularidade, positividade e apoio da população e está crescendo o desencanto da população com relação ao governo e ao presidente. O que acontece é o seguinte: é que nós não temos uma política de segurança pública. Pois é, Ney, segundo isso aí que você falou no final do seu comentário, o presidente pode simplesmente sancionar, não é? Ou então lavar as mãos. O assunto lá, o projeto de lei volta para o parlamento e a decisão dele é considerada como a sanção ao projeto. Lava as mãos, faz como Pilatos. Muito bom. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que Robinho deve cumprir no Brasil a pena ao qual foi condenado na Itália por estupro coletivo, e a defesa do ex-jogador recorreu ao Supremo Tribunal Federal e solicitou a suspensão da decisão de prisão imediata. Na última quarta-feira, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o ex-jogador Robinho deve cumprir pena imediata no Brasil em regime fechado por um estupro cometido na Itália. Com um placar de 9-2, o tribunal atendeu ao pedido da Justiça italiana, que solicitou a transferência da pena de 9 anos de reclusão para o Brasil. O relator do caso e mais 8 ministros votaram de maneira favorável ao requerimento e decidiram pela prisão imediata do réu. A Constituição brasileira impede a extradição de brasileiros natos para cumprimento de penas no exterior. Como Robinho está no Brasil, a Itália pediu que a pena seja executada aqui. O STJ não julgou novamente a acusação contra o ex-jogador. Apenas manifestou se entende se Robinho pode ou não ser preso no Brasil. A defesa de Robinho, na manhã desta quinta-feira, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para evitar a prisão imediata do ex-jogador. Os advogados solicitam ao STF que suspendam a decisão da prisão imediata do STJ até que se encerrem as possibilidades de recursos e defendem que o ex-atacante não representa um risco para o cumprimento da decisão. O ministro Luiz Fux foi sorteado para relatar o pedido. E o ex-jogador Robinho pode ser preso a qualquer momento. E o presidente Lula criticou a liberdade sob fiança para o ex-jogador de futebol, Daniel Alves. Em discurso, o presidente afirmou que dinheiro não pode comprar a dignidade de uma mulher. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre o caso do ex-jogador Daniel Alves durante o discurso no aniversário do PT, na noite desta quarta-feira. Lula criticou a decisão da Justiça da Espanha que autorizou a liberdade provisória de Daniel, condenado por estupro, sobre o pagamento de fiança de 1 milhão de euros, equivalente a 5,5 milhões de reais. As pessoas diziam, aqui no Nordeste, quem tem 20 pontos de réis não é preso. E a gente está vendo que essa máxima continua. O dinheiro que o Daniel Alves tem, o dinheiro que alguém está se prestando para ele, não pode comprar a ofensa que um homem faz a uma mulher praticando estupro, quando sexo é uma coisa que tem que ser permitido, tem que ser feito. Isso na verdade é crime. Isso na verdade é crime. É contra essa injustiça que nós não podemos nos calar. O ex-lateral direito foi condenado a 4 anos e meio de prisão pelo estupro de uma jovem de 23 anos, em uma boate em Barcelona.
Os juízes da Audiência Provincial de Barcelona concederam o direito ao ex-jogador de recorrer em liberdade, enquanto a defesa aguarda a sentença definitiva. Se o pagamento da fiança for efetuado, Daniel precisará entregar os passaportes brasileiro e espanhol às autoridades. Deve comparecer semanalmente aos tribunais e manter a distância de 1 quilômetro da vítima. A Câmara dos Deputados aprovou em votação simbólica o texto principal do projeto de lei do novo ensino médio. Agora o projeto segue para o Senado. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que redefine a Política Nacional do Ensino Médio. O projeto é de autoria do deputado federal Mendonça Filho, do União de Pernambuco. Dentre as principais alterações ao que havia sido estabelecido na reforma de 2017 está a composição da carga horária dos estudantes. Mantendo as 3.000 horas de ensino ao longo do ensino médio, o projeto aumenta a porcentagem destinada aos componentes obrigatórios. Sendo assim, a formação geral básica será de 2.400 horas para estudantes do curso regular, somadas às 600 horas destinadas aos itinerários formativos. Em discurso, o relator Mendonça Filho comentou sobre a importância do ensino médio. O Brasil não pode eliminar a possibilidade de um jovem ingressar na educação técnica profissionalizante. Pesquisas indicam que um jovem que cursa um curso técnico, ele tem garantido, frente àquele que cursa apenas o ensino médio, uma renda adicional de cerca de 30%, mais de 30%. Então, garantir o acesso à educação técnica, deputado Bibo, significa garantir incremento de renda. Em outro trecho, o deputado ainda citou o ensino à distância em áreas remotas. Muitas vezes se discute e debate a educação no Brasil como se porventura fosse, deputada Duda, Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Fortaleza, grandes centros urbanos. O Brasil é diverso. Quando você indica que quer acabar com a tecnologia e o uso dela para acessar o ensino médio, você na prática está cerceando o direito de boa parte da juventude que reside em áreas remotas do Brasil de acessar a aprendizagem. Por fim, Mendonça também falou sobre a possibilidade de incluir mais uma língua estrangeira no novo ensino médio. A proposta do governo defendia o espanhol como segunda língua obrigatória. Nós entendemos e respeitamos a língua espanhola, mas não dá para você encaixar dentro das 3.000 horas a obrigatoriedade de 2 línguas estrangeiras. Nós colocamos no nosso texto que o espanhol será a língua preferencial, entretanto, a obrigatoriedade da aplicação de uma segunda língua estrangeira ficará a cargo de um sistema estadual de educação. E o assunto do dia agora, nas redes sociais, as grandes discussões nas redes. O governo federal afirmou que localizou 261 móveis do Palácio da Alvorada, que teriam sumido durante o governo Bolsonaro. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Fábio Bertolozzi. Fala, Fábio. Exatamente, Hermano. Hoje o Palácio do Planalto informou que localizou esses 261 móveis que o presidente Lula e sua esposa Janja disseram logo que tomaram posse que o presidente Jair Bolsonaro havia assumido com esses móveis, né? Esses artefatos, esses objetos foram encontrados em diversos depósitos do próprio governo, né? Isso gerou uma grande confusão porque, Hermano, o que aconteceu? O presidente Lula, além de acusar Jair Bolsonaro de sumir com todos esses utensílios, fez uma compra emergencial de R$250 mil sem licitação, né? A Secretaria de Comunicação Social, ela informou nesta tarde que a demora para localizar esses móveis aconteceu porque eles estavam sem registro e depositados indevidamente. Isso, claro, pegou muito mal para o governo federal e o ex-presidente Jair Bolsonaro aproveitou para tirar uma casquinha e acusa o presidente Lula de falsa
comunicação de furto. E o jornal O Estado de São Paulo, agora há pouco também, ele fez um questionamento à SECOM, perguntando se o presidente Lula iria pedir desculpas ou não ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Hermano, você acha que vai pedir desculpa ou não? Seria esperar muito, né, do presidente Lula. Eu acompanho Lula desde os anos 70, quando era ainda um líder, né, sindicalista no ABC paulista. E depois, é claro, fez uma belíssima carreira, uma carreira política, e se apresentou, aliás, como um dos melhores políticos desse país, né, dos mais famosos, né, políticos do Brasil. Mas eu nunca vi Lula fazer uma menção, um pedido de desculpas. Aliás, Lula fez isso, quer dizer, chegou perto disso, não me lembro se foi no Mensalão, se no Petrolão, ele disse que o PT deveria fazer um pedido de desculpas ao povo brasileiro por causa da sua participação lá no Mensalão, né? Mas logo em seguida, no dia seguinte, já tinha mudado de opinião. O PT nunca fez isso, e muito menos o Lula, não é? Falou ao vivo aqui no Brasil News, o nosso especialíssimo repórter Fábio Bertolozzi. E a seguir, nós vamos ter: mercado reage com otimismo ao novo corte na taxa básica de juros pelo Banco Central. Calor não dá trégua e provoca briga entre motorista e passageiro de ônibus e até protesto de alunos de tradicional Universidade de São Paulo. O Brasil News volta daqui a pouquinho, até já.